No ano de 1947, enquanto o Japão ainda tentava se levantar dos escombros da guerra, uma mulher chamada Yukiko acordava todos os dias às 4:30 da manhã numa casinha de madeira nos arredores de Kyoto. A casa era pequena, tão pequena que dava para atravessar de um lado para o outro em 7 passos. O teto tinha marcas de infiltração, o chão rangia a cada movimento e a janela do quarto não fechava direito, deixando entrar aquele vento gelado das madrugadas de inverno. Mas quando você entrava naquela casa, alguma coisa acontecia dentro de você. Tudo estava no seu lugar. O futon dobrado com uma precisão quase sagrada. Os sapatos alinhados na entrada como soldadinhos em formação. A cozinha, mesmo com panelas velhas e amassadas, brilhava como se tivesse sido inaugurada naquela manhã. E no centro da mesa, sempre, um pequeno arranjo de flores colhidas do jardim de 2 metros quadrados, que Yukiko cultivava nos fundos. Não eram flores caras. Às vezes era só um ramo de capim com uma florzinha silvestre, mas estava ali todos os dias, como uma oferenda silenciosa de quem entende que a beleza não precisa de dinheiro, precisa de intenção. Yukiko não sabia ler. Nunca tinha entrado numa escola. Tudo que ela sabia aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, que aprendeu com a bisavó, numa corrente de sabedoria feminina que ninguém nunca escreveu em livro nenhum, mas que sustentou famílias inteiras por gerações. E o que essa corrente ensinava era simples. Cuide primeiro do que está perto de você. Cuide do chão onde você pisa. Cuide do prato onde você come. Cuide da porta por onde você entra e sai. Porque se o que está perto está em ordem, o que está longe também vai se ajeitar. O neto de Yukiko, um homem chamado Haruto, conta que a avó tinha um ritual que ele nunca esqueceu. Toda manhã, antes de fazer qualquer coisa, antes de acender o fogo, antes de preparar o chá, antes de varrer a entrada, ela ficava de pé diante da janela, olhava para o céu ainda escuro e ficava em silêncio por alguns minutos. Haruto, criança na época, perguntou uma vez o que ela fazia ali parada, e Yukiko respondeu com aquela voz mansa que só as avós têm: "Estou agradecendo por mais um dia, porque o dia é um presente e presente a gente não abre com pressa. Agora eu preciso que você entenda uma coisa. Yukiko não conhecia a Bíblia. Ela seguia a tradição shintoísta da família. Mas o que ela fazia ali, de pé, em silêncio, diante da manhã que nascia, é exatamente o que Davi fazia há 3.000 anos quando escreveu: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Salmo 5, versículo 3. O mesmo gesto, a mesma postura, a mesma reverência diante de um novo dia. Separados por oceanos, por séculos, por culturas completamente diferentes, mas unidos por um princípio que parece estar costurado no tecido da criação. O dia que começa com gratidão, termina com paz. E aqui começa a revelação que eu quero te entregar hoje. Porque o que você vai descobrir ao longo desse vídeo é que aquilo que o mundo inteiro admira na cultura japonesa, aquela ordem, aquela disciplina, aquela serenidade que parece quase sobrenatural, não nasceu no Japão, nasceu no coração de Deus. E foi escrito com todas as letras nas páginas da Bíblia, muito antes de qualquer filosofia oriental existir. Mas antes de entrar nos 21 hábitos, eu preciso te levar para um outro lugar. Um lugar que talvez você conheça bem demais. Você acorda e o celular já está tocando. Não é o despertador. É uma notificação. Alguém mandou mensagem no grupo da família. O Instagram mostra que uma mulher que você nem conhece acordou às 5 da manhã, fez um suco verde, meditou, organizou a casa inteira e ainda postou um vídeo sorrindo com a legenda "Gratidão". E você ali, com o cabelo amassado, a boca seca, o corpo pesado, olhando para a tela do celular como quem olha para uma vitrine de tudo aquilo que você não é e não consegue ser. Você coloca o pé no chão e o dia já começa te atropelando. A pia da cozinha tem louça de ontem à noite. A roupa que você lavou 3 dias atrás ainda está no varal, já com aquele cheiro de quem ficou tempo demais no sol. A criança acorda pedindo comida, o cachorro late, o gás acabou, a conta do cartão chegou e você nem abriu porque só de ver o envelope já dá um aperto no peito. Você toma um café que nem sente o gosto, come um pedaço de pão em pé
encostada na pia, engolindo junto com o pão uma angústia que não tem nome, mas que pesa como chumbo. E aí o dia segue. Trabalho, trânsito, escola das crianças, supermercado, janta, louça de novo, roupa de novo, chão de novo. E quando finalmente chega a noite, quando todo mundo dorme e a casa fica em silêncio, você senta no sofá e sente um vazio tão grande que dá vontade de chorar. Mas nem a lágrima sai, porque até ela tá cansada. E nesse silêncio da madrugada, quando deveria ser um momento de descansar, a cabeça dispara. Você começa a pensar em tudo que não fez, em tudo que falta, em tudo que tá errado. A casa tá bagunçada, o casamento tá frio, a conta tá no vermelho, o corpo tá pesado, a fé tá fraca. E aí você faz o que milhões de mulheres fazem toda noite. Pega o celular de novo, abre o mesmo aplicativo de sempre e fica ali, rolando a tela, procurando uma resposta que nunca vem, porque a resposta que você precisa não cabe numa tela de 6 polegadas. Eu sei que você se reconheceu em alguma parte do que eu acabei de descrever. Talvez não em tudo, mas em alguma coisa. Porque essa é a realidade da mulher moderna. A gente vive num mundo que tem mais informação do que qualquer geração da história jamais teve, e ao mesmo tempo, a gente nunca se sentiu tão perdida. A gente tem aplicativo para tudo, tutorial para tudo, curso para tudo. E mesmo assim a pia continua cheia e a alma continua vazia. Porque o problema nunca foi falta de informação. O problema é falta de ordem. E ordem não é só casa arrumada. Ordem é uma postura espiritual. É um princípio divino. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Quando a sua vida está em desordem, não é só porque faltou tempo ou energia. É porque alguma coisa saiu do lugar no seu espírito. E quando o espírito está em desordem, tudo ao redor reflete isso. E é aqui que o Japão entra na sua vida de um jeito que você não esperava. Porque os japoneses, sem perceber, construíram uma cultura inteira em cima de princípios que Deus já tinha estabelecido. E quando você entende isso, quando você vê a conexão entre a palavra e esses hábitos, alguma coisa muda dentro de você, porque deixa de ser dica de organização e passa a ser obediência, deixa de ser estilo de vida e passa a ser adoração. Então vamos começar. 21 hábitos japoneses que já estavam na Bíblia. E o primeiro deles é o mais poderoso de todos. Hábito número 1. Acordar antes do sol. Os japoneses têm uma expressão chamada Hayaoki, que significa literalmente levantar cedo. Nas aldeias tradicionais do Japão, especialmente nas regiões rurais, as famílias acordam com a primeira claridade do céu, antes do sol aparecer no horizonte. Não é por produtividade, não é para render mais. É porque existe uma crença profunda de que as primeiras horas do dia carregam uma energia que não se repete, que o silêncio da madrugada é sagrado, que quem pega o dia pela raiz colhe frutos que quem acorda tarde nunca vai alcançar. E agora abre comigo em Marcos capítulo 1, versículo 35. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Se o próprio Filho de Deus, com todo o poder do universo dentro de si, sentia a necessidade de acordar antes do sol para buscar o Pai em silêncio, quem somos nós para achar que podemos começar o dia correndo, sem direção, sem oração, sem um minuto sequer de quietude? Hábito número 2. Arrumar a cama imediatamente ao acordar. No Japão, quem dorme em futon tem o hábito de dobrar e guardar a cama assim que levanta. Não é por frescura. É porque eles entendem que o primeiro gesto físico do dia é uma declaração de intenção. Quando você dobra o futon, você está dizendo: a noite acabou, o descanso cumpriu seu papel. Agora é hora de viver. Você está fechando um ciclo e abrindo o outro. Provérbios 13, versículo 4, diz que a alma do preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se fartará. Arrumar a cama é o primeiro ato de diligência do dia. É pequeno, leva 2 minutos, mas muda tudo. Porque quando você volta para o quarto à noite e encontra a cama arrumada, você sente que pelo menos uma coisa deu certo. E às vezes, nos dias mais difíceis,
Uma coisa que deu certo é tudo que a gente precisa para não desistir. Hábito número 3. Tirar os sapatos antes de entrar em casa. Todo mundo sabe que os japoneses tiram os sapatos na entrada. Mas pouca gente entende o significado espiritual disso. Para eles, a casa é um espaço sagrado, um santuário. E você não entra num santuário com a sujeira da rua nos pés. Quando Deus falou com Moisés na sarça ardente, a primeira coisa que ele disse foi: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Êxodo 3, versículo 5. A sua casa é terra santa. É o lugar onde seus filhos crescem, onde seu casamento se fortalece, onde sua fé se alimenta. Tratar a entrada da sua casa com reverência é um ato profético. Você está declarando que ali dentro, as regras do mundo não valem. Ali dentro, vale a ordem de Deus. Hábito número 4. O silêncio como disciplina. Os japoneses valorizam o silêncio de uma forma que para nós brasileiros parece quase estranho. Eles não preenchem cada segundo com conversa. Num trem lotado em Tóquio, você ouve o silêncio. Num restaurante cheio, as pessoas falam baixo. Existe um respeito pelo espaço sonoro do outro que é quase sagrado. E a Bíblia está cheia de ensinamentos sobre o poder do silêncio. Eclesiastes 3, versículo 7. Há tempo de estar calado e tempo de falar. Provérbios 17, versículo 28. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. O silêncio não é ausência, é presença. É o lugar onde Deus fala mais alto. Quando você aprende a ficar em silêncio por 10 minutos por dia, sem celular, sem televisão, sem conversa, você começa a ouvir coisas que estavam sendo abafadas pelo barulho da sua rotina. E muitas vezes, o que Deus quer te dizer é exatamente aquilo que você mais precisa ouvir. Hábito número 5. Comer devagar e com intenção. No Japão existe uma expressão chamada harahachibu, que significa comer até estar 80% satisfeito. Eles não comem até estufar. Não comem em pé, com pressa, engolindo sem mastigar. Eles sentam, observam o prato, agradecem pelo alimento e comem devagar, sentindo cada sabor. 1 Coríntios 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando você come com pressa, você está tratando o alimento como combustível. Quando você come com intenção, você está tratando como oferta. Cada refeição é uma oportunidade de honrar o Deus que proveu aquele prato. E não precisa ser um banquete. Pode ser arroz com feijão. O que transforma a refeição não é o cardápio, é a postura do coração. Hábito número 6. A limpeza como ato de respeito. Nas escolas japonesas não tem faxineiro. As próprias crianças limpam as salas de aula, os corredores, os banheiros. Desde os 6 anos de idade, elas aprendem que o espaço coletivo é responsabilidade de todos, que deixar sujeira para outra pessoa limpar é uma forma de desrespeito. E isso se estende para a vida adulta. Os japoneses limpam a rua onde moram, limpam a calçada, limpam até o lixo do vizinho se precisar. Não porque são obrigados, mas porque entendem que cuidar do que está ao redor é cuidar de si. E a Bíblia ensina isso de forma direta. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2, versículo 4. Quando você limpa a sua casa, você não está só tirando poeira. Você está criando um ambiente de paz para quem vive ali. Você está servindo. E servir na economia do reino é a posição mais alta que existe. Hábito número 7. O banho noturno como ritual de encerramento. Os japoneses tomam banho à noite, não de manhã. E não é um banho rápido. É um momento de imersão, de limpeza profunda, de transição entre o dia e a noite. Eles entram na banheira quente e ficam ali, em silêncio, deixando a água quente dissolver a tensão do corpo e da mente. É como se dissessem: o que aconteceu hoje fica na água. Amanhã, eu começo limpo. E o que é o batismo se não exatamente isso? A água como símbolo de renovação, de morte do velho e nascimento do novo. Você não precisa de uma banheira japonesa, mas pode transformar o seu banho da noite num momento sagrado. Debaixo do chuveiro, com os olhos fechados, diga para Deus:
Lava as minhas preocupações. Limpa os meus pensamentos. Renova as minhas forças. Faz isso por uma semana e me conta o que acontece com o seu sono. Hábito número 8. O respeito pelo tempo do outro. No Japão, atraso é uma ofensa grave. Os trens funcionam com precisão de segundos. As reuniões começam na hora marcada. Se alguém marca às 10, às 9h50, essa pessoa já está lá. Isso não é rigidez. É respeito. É dizer para o outro: o seu tempo é valioso. E eu honro isso. E a Bíblia fala sobre isso de um jeito que corta. O amor não busca os seus interesses. 1 Coríntios 13, versículo 5. Quando você chega atrasada, quando você desmarca em cima da hora, quando você promete e não cumpre, você está dizendo, mesmo sem querer, que o seu tempo vale mais que o do outro. E amor, amor de verdade, é colocar o outro na frente. Hábito número 9. Guardar apenas o necessário. Os japoneses são mestres em viver com pouco. As casas são pequenas, os móveis são poucos, as decorações são mínimas. Existe uma filosofia chamada Danshari, que significa recusar o que não precisa, descartar o que não serve e separar o apego das coisas. E Jesus disse com uma clareza que não deixa dúvida: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12, versículo 15. Quantas coisas na sua casa você não usa há mais de um ano? Quantas roupas estão no armário só ocupando espaço? Quantas caixas guardadas no fundo do guarda-roupa cheias de coisas que você nem lembra o que são? Cada objeto que você guarda sem necessidade ocupa não só espaço físico, mas espaço mental. E quando a mente está cheia de coisas que não servem, não sobra espaço para ouvir a voz de Deus. Hábito número 10. A reverência ao cumprimentar. Os japoneses se curvam ao cumprimentar. Não é submissão. É reconhecimento. É dizer: eu vejo você, eu respeito a sua presença, eu honro o que você é. E Romanos 12, versículo 10 diz: preferindo-vos em honra uns aos outros. Quantas vezes a gente passa por alguém e nem olha no olho? Quantas vezes o marido chega em casa e a gente nem levanta do sofá? Quantas vezes o filho fala e a gente responde olhando para o celular? A reverência no trato com o outro é um hábito que transforma relacionamentos. Porque quando o outro se sente visto, ele floresce. E quando ele floresce, a casa inteira floresce junto. Hábito número 11. O cuidado com as palavras. Existe um conceito japonês chamado kotodama, que é a crença de que as palavras carregam espírito, que o que você fala não desaparece no ar, mas cria realidade. Por isso os japoneses escolhem as palavras com cuidado, falam menos, mas falam com peso. E Provérbios 18, versículo 21, confirma isso de forma contundente. A morte e a vida estão no poder da língua. Cada palavra que sai da sua boca está construindo ou destruindo alguma coisa. Quando você fala para o seu filho que ele não presta, você está plantando uma semente de destruição. Quando você fala para o seu marido que ele nunca faz nada certo, você está regando a raiz da amargura. Mas quando você fala com graça, com verdade temperada de amor, você está criando vida, está edificando, está cumprindo o propósito para qual a língua foi criada. Hábito número 12. Caminhar. Os japoneses caminham muito. Em Tóquio, Osaka, Kyoto, as pessoas caminham quilômetros por dia como parte natural da rotina. Não é exercício, é estilo de vida. E caminhar tem um efeito profundo no corpo e na mente. Reduz a ansiedade, melhora o sono, clareia os pensamentos. Jesus caminhou. Caminhou pela Galileia, caminhou pelo deserto, caminhou até Jerusalém. Muitas das suas maiores revelações aconteceram enquanto ele caminhava. Se você está se sentindo presa, sufocada, sem direção, sai para caminhar. Nem que seja 10 minutos ao redor do quarteirão. Enquanto caminha, conversa com Deus. Não precisa de fórmula. Fala como se estivesse falando com um amigo. Porque é exatamente isso que ele é. Hábito número 13. A gratidão antes das refeições. Os japoneses dizem itadakimasu antes de comer, que significa eu humildemente recebo. É um agradecimento não só pela comida, mas por todos que participaram do processo. O agricultor que plantou, o pescador que pescou,
A pessoa que cozinhou. É uma cadeia de gratidão que conecta quem come com quem produziu. E 1 Tessalonicenses 5, versículo 18 diz: Em tudo dai graças. Não é dar graças só quando a mesa está farta. É dar graças pelo arroz de todo dia, pela água que sai da torneira, pelo gás que ainda não acabou. A gratidão muda a química do cérebro. Estudos de neurociência mostram que o cérebro grato produz mais serotonina, mais dopamina, mais ocitocina. Quando você agradece, você literalmente se cura por dentro. Deus sabia disso antes de qualquer neurocientista. Hábito número 14. A estética do simples. Os japoneses têm um conceito chamado wabi-sabi, que é a beleza da imperfeição. Uma xícara rachada que foi remendada com ouro. Uma flor que está começando a murchar. Uma parede de madeira desgastada pelo tempo. Eles encontram beleza onde a gente só vê defeito. E isso muda completamente a forma como você olha para a própria vida. Você não precisa da casa perfeita. Não precisa do corpo perfeito. Não precisa da família perfeita. Deus usa vasos imperfeitos. Sempre usou. Moisés gaguejava. Davi era adúltero. Pedro negou 3 vezes. E mesmo assim, foram instrumentos poderosos nas mãos de Deus. A sua imperfeição não te desqualifica. Ela te qualifica, porque é na fraqueza que a graça se aperfeiçoa. 2 Coríntios 12, versículo 9. Hábito número 15. Terminar o que começou. Os japoneses têm um senso de conclusão que é quase obsessivo. Se começaram um trabalho, terminam. Se abriram um projeto, fecham. Não deixam pontas soltas. Existe uma satisfação profunda em completar algo, em ver a obra finalizada. E Filipenses 1, versículo 6, diz algo que deveria estar escrito na parede da sua casa. Aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se Deus não deixa a obra inacabada, por que você deixaria? Aquele curso que você começou e parou. Aquele livro que ficou pela metade. Aquela mudança que você prometeu para si mesma e nunca fez. Termina. Nem que seja devagar, nem que seja com dificuldade, mas termina. Porque cada coisa que você conclui fortalece a sua fé de que é capaz de concluir a próxima. Hábito número 16. Honrar os mais velhos. No Japão, os idosos são tratados com uma reverência profunda. A palavra de um avô tem peso de lei. A experiência é valorizada acima da juventude. Existe um Dia Nacional de Respeito aos Idosos, e as famílias se reúnem para celebrar a sabedoria de quem viveu mais. Levítico 19, versículo 32 diz: Diante das cãs te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e terás temor do teu Deus. Quando foi a última vez que você sentou com sua mãe ou seu avô só para ouvir? Sem pressa, sem celular, sem olhar para o relógio? A sabedoria de quem já viveu é um tesouro que está se perdendo porque a gente está ocupada demais, ouvindo o influenciador de 20 e poucos anos na internet. Honrar os mais velhos não é só educação. É mandamento. Hábito número 17. O preparo da noite para o dia seguinte. Os japoneses preparam tudo na noite anterior. A roupa que vão vestir, a bolsa que vão levar, a marmita que vão comer. Quando acordam, não há decisões a tomar. Não há correria, não há estresse. O dia já está desenhado. Provérbios 21, versículo 5 diz: Os planos do diligente tendem à abundância, mas todo apressado tende à pobreza. Quando você vai dormir sem preparar o dia seguinte, você está entregando amanhã ao acaso. E o acaso é território do inimigo. Mas quando você separa 10 minutos à noite para organizar o que vem pela frente, você está exercendo domínio sobre o seu tempo. E tempo, na Bíblia, é um dos bens mais preciosos que Deus nos deu. Hábito número 18. A arte de pedir desculpas. Os japoneses pedem desculpas com frequência e com sinceridade. Não é fraqueza, é força. Reconhecer que errou, que magoou, que falhou, exige mais coragem do que fingir que nada aconteceu. E Tiago 5, versículo 16 diz: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Quantas feridas na sua família estão abertas porque ninguém teve a coragem de dizer, me perdoa? Quantos casamentos estão morrendo em silêncio porque o orgulho é maior que o amor?
Um pedido de desculpa sincero tem o poder de restaurar o que anos de silêncio destruíram. Não espera o outro vir primeiro. Vai você. Porque quem dá o primeiro passo não é o mais fraco, é o mais sábio. Hábito número 19. O compromisso com a comunidade. Os japoneses participam ativamente da vida comunitária. Limpam o bairro juntos, ajudam nas festividades locais, cuidam dos vizinhos como se fossem família. E Hebreus 10, versículo 24 e 25 diz: Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos. Você não foi feita para viver isolada. Não foi feita para carregar tudo sozinha. Deus te colocou numa comunidade, numa igreja, numa vizinhança, para que vocês se ajudem, se fortaleçam, se carreguem nos dias difíceis. Se você se afastou da comunidade, volte. Se você se fechou, abra a porta. Porque a fé que se vive sozinha é uma fé que murcha, mas a fé que se vive em comunhão é uma fé que floresce. Hábito número 20. A contemplação da natureza. Os japoneses praticam o que chamam de Shinrin-yoku, o banho de floresta. Não é trilha radical, não é esporte. É simplesmente entrar num espaço natural e estar presente. Ouvir os pássaros, sentir o vento, observar as folhas. Romanos mito 1, versículo 20, diz que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus se tornam visíveis através das coisas que foram criadas. A natureza é o primeiro templo que Deus construiu, e ela continua ali, te esperando, te chamando, te mostrando que existe uma ordem maior do que o caos da sua rotina. Se você pode, nem que seja uma vez por semana, vá a um parque, um jardim, uma praça com árvores. Senta ali, respira, olha para o céu e lembra que o mesmo Deus que sustenta as estrelas sustenta você. E hábito número 21, o último e talvez o mais importante de todos: encerrar o dia com paz. Os japoneses têm um hábito de refletir sobre o dia antes de dormir. Não é autocrítica, não é culpa, é revisão suave. O que fiz bem hoje? O que posso melhorar amanhã? Pelo que sou grato? E o Salmo 4, versículo 8 diz: Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. O dia acaba, querida. Não importa o que aconteceu, o dia acaba. E quando ele acaba, você tem a escolha de levar os problemas para a cama ou de entregá-los nas mãos de Deus. Os japoneses encerram com reflexão. Os cristãos encerram com entrega. E quando você deita a cabeça no travesseiro e diz: Senhor, o dia foi difícil, mas eu confio em Ti, algo acontece no mundo espiritual. As preocupações perdem força, a ansiedade recua, e o sono vem, não como fuga, mas como descanso verdadeiro, dado por quem te ama mais do que você pode entender. Agora eu quero que você faça uma coisa. Volta mentalmente nos 21 hábitos que a gente percorreu juntas. Acordar cedo, arrumar a cama, tirar os sapatos na entrada, praticar o silêncio, comer com intenção, limpar como ato de serviço, o banho como encerramento, respeitar o tempo do outro, guardar só o necessário, cumprimentar com reverência, cuidar das palavras, caminhar, agradecer antes de comer, encontrar beleza no imperfeito, terminar o que começou, honrar os mais velhos, preparar a noite para o dia seguinte, pedir desculpas, viver em comunidade, contemplar a natureza, encerrar o dia com paz. Nenhum desses hábitos exige dinheiro. Nenhum exige diploma. Nenhum exige que você mude de casa, de cidade, de país. Todos eles exigem uma única coisa: decisão. A decisão de fazer diferente. A decisão de parar de reclamar e começar a agir. A decisão de tratar a sua vida cotidiana como o terreno sagrado que ela é. Os japoneses construíram uma das civilizações mais admiradas do mundo com esses princípios. Mas eles não inventaram nada. Eles descobriram, pela tradição e pela prática, o que Deus já tinha deixado escrito para nós. A diferença é que nós temos algo que eles não tinham: a palavra. Nós temos a Bíblia. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos a promessa de que quando colocamos nossa vida em ordem debaixo da vontade de Deus, tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Então não sai desse vídeo e continua do mesmo jeito. Escolhe um hábito. Só um.
O que mais tocou o seu coração? E começa amanhã. Não semana que vem. Não mês que vem. Amanhã. Porque amanhã o sol vai nascer de novo. E quando ele nascer, você tem duas opções. Acordar do mesmo jeito que acordou hoje, cansada, perdida, sufocada. Ou acordar como Yukiko acordava naquela casinha em Kyoto, de pé diante da janela, em silêncio, olhando para o céu, agradecendo por mais um dia. Porque o dia é um presente, e presente a gente não abre com pressa. Que Deus abençoe a sua casa, que Ele coloque ordem onde há confusão, paz onde há ansiedade, propósito onde há vazio. Que cada gesto simples do seu dia, desde a cama que você arruma até a oração que você faz antes de dormir, seja uma oferta de amor ao Criador que te sustenta. E que quando o mundo olhar para sua vida e perguntar como você consegue ter tanta paz, você possa responder com toda a convicção do seu coração: não sou eu, é o Deus que vive em mim. Amém.